No Jornal da Ótima, comentários políticos com Giovanni Romão. Giovanni Romão, 7h38, muito bom dia para você. Ótima terça-feira, obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline, bom dia aos amigos da Ótima FM. Bom estar de novo aqui novamente ao vivo, participando do Jornal da Ótima. Mais uma terça-feira, tivemos ontem sessão de Câmara, muitos acontecimentos em Pinda também, enfim, começar do princípio e falar da sessão, ordem do dia, os comentários, os pronunciamentos que foram feitos. O que você destaca pra gente hoje? Exatamente, bom, vamos começar resumindo um pouquinho da ordem do dia do que aconteceu na sessão de ontem. Ontem foi uma sessão bastante rápida, porque nós tivemos a sessão solene em comemoração ao Dia Municipal do Policial Militar e Civil. Foi realizado na sequência da sessão ordinária de ontem. Então, por conta disso, os vereadores sempre têm essa preocupação de não extrapolar muito tempo para não ficar segurando também as pessoas. Os homenageados já estão chegando, enfim, as sessões acabam sendo um pouco mais rápidas. Né? Em relação à ordem do dia, nós tivemos ontem novamente colocado na ordem do dia o projeto 35/2018. Que fala sobre a doação do terreno ali onde fica o primeiro distrito policial de Pindamonhangaba para o governo do estado, né? O terreno hoje é de Pinda, a doação para o governo do estado, para inclusive possíveis melhorias ali na delegacia e tudo mais. Mais uma vez foi adiado por 15 dias, faltam ainda algumas documentações. Esse projeto já havia sido adiado por 15 dias, voltou a ser adiado por mais 15 dias novamente, né? Trata-se até de uma doação simples, mas por falta de documentos os vereadores não estão concluindo essa votação. E nós tivemos ontem duas votações relacionadas à questão fiscal do município, os projetos de número 40/2018 e 41/2018, que é aí mais uma questão de adequação entre as peças orçamentárias relacionadas ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né? Apenas para equalizar aí essas peças orçamentárias foi aprovado esse projeto que propõe algumas modificações aí nesses projetos, né? Nessas peças. Muito bem. Em relação à ordem do dia. Na sessão um pouco mais curta. Exatamente. Sessão um pouco mais curta, nós tivemos o uso da tribuna, né? Na fase de discussão de requerimentos, também de explicações pessoais. E os temas principais abordados na noite de ontem, obviamente, foi a questão das ocas, né? No incêndio. O assunto foi comentado pelos vereadores também. Foi comentado pelos vereadores. Há uma cobrança para que tudo venha às claras do que realmente aconteceu ali, o que ocasionou aquele incêndio. Alguns vereadores comentaram sobre o assunto. Sobre esse tema, eu acho ele triste, por outro lado simples. Se nós temos câmeras, se nós temos guardas, né? Essa apuração tem que acontecer e se identificar quem foram as pessoas, se esse crime foi se foi um crime realmente ou se foi um acaso, enfim, isso tudo tem que ser elucidado por meio das investigações, com base em câmeras e com base na Guarda Municipal. Inclusive ontem o prefeito Israel soltou, né, pelas redes sociais um vídeo falando, ele estava no local, dá pra ver bem mesmo a destruição, muito triste, como você disse, nós já havíamos comentado por aqui também, lamentável que isso tenha ocorrido, né, independente do motivo, da maneira, lamentável. O prefeito soltou um vídeo ontem falando da investigação. De manhã nós tínhamos lido uma nota, porque no final de semana eu havia pedido para a assessoria de imprensa, né, algum depoimento da prefeitura sobre o assunto, e eles mandaram uma nota informando que a polícia está investigando, que as causas serão descobertas. Ontem o prefeito disse basicamente a mesma coisa aí no vídeo que soltou, mas pelas redes sociais o assunto teve grande repercussão, né? E a dúvida realmente fica em cima disso. Se existem câmeras em vários pontos, se tem, né, a guarita ali, alguma informação há de ter. Exatamente. Com relação aí ao que aconteceu. Eu entendo que são, pelo que se informa, o número de câmeras bastante são muitas, considerável que tem ali. Tem saber se estavam funcionando, né? Tem a guarda, exatamente. Então isso o poder público pode nos dizer, inclusive. Agora as investigações correm, tem que se identificar isso. O restante do que tem se visto, tanto de um lado quanto de outro, é puro faroeste, né? São as armas da moral, um apontando pro outro. E mais um assunto, né? Que então, muito assim, ruim. Tão ruim quanto o incêndio. Exatamente. Mais uma vez, a cidade em si fica em segundo plano, porque há uma rixa e uma polarização que não é salutar para ninguém.
Bom, na tribuna de ontem também, os vereadores falaram sobre a questão da BBC, né? Esse tema vem aí correndo, né? Outro assunto polêmico. Exato, outro assunto polêmico. Lembrando que o contrato da BBC, o primeiro contrato foi de maio de 2017 até outubro. Ele foi aditado em outubro do ano passado até maio deste ano, ou seja, por mais 6 meses. Esse aditivo de outubro passou pela Câmara, foi aprovado pela Câmara, tem mensagem do prefeito aos vereadores falando da importância de se manter o serviço. E agora, dia 5 de maio, acabava, né? Esse aditivo contratual com a BBC, e tinha lá o chamamento público, né? Para nova empresa que viesse a licitar. E houve um problema, né? Com essa licitação, não aconteceu, e agora houve um aditivo contratual com a própria BBC por mais 2 meses. Mais 60 dias. Mais 60 dias. O questionamento de alguns vereadores ontem, principalmente Roderley Mioto, que é da Comissão de Saúde, e do presidente da Câmara, o Magrão, foi com relação ao fato do aditivo não ter passado pela Câmara, como normalmente acontece. De fato, eu tenho cobertura de 10 anos de Câmara, aditivos contratuais da Santa Casa e do pronto-socorro era comum passar pelo Legislativo. Nesse caso não passou, né? A Prefeitura deve ter suas explicações, enfim, é preciso que eles coloquem o porquê disso. Agora, o que chamou a atenção da fala, principalmente do Magrão na noite de ontem, foi primeiro ele questionar isso, ele quer entender o porquê que a Câmara não foi consultada para a renovação desse aditivo, e ele coloca que ele quer saber o porquê que nesses 2 meses o pagamento será de 1.750.000 e não de 1.500.000, como foi desde maio do ano passado. De fato, nós fomos fui ao portal da transparência no site da Prefeitura, e há um valor empenhado para maio e junho deste ano para a BBC no valor de R$3.500.000. O que dá 1.750.000 por mês. Mais do que havia sido o contrato até aqui. Então realmente fica na dúvida. Agora, o que mais me chama atenção nisso, né? Me reforça o que eu tenho analisado da política de Pindamonhangaba. Nós estamos falando do presidente da Câmara, nós estamos falando do presidente da Câmara, que é do PR, que é do partido do prefeito, que é da base do prefeito. Se ele não sabe o porquê disso, quiçá a população saber. Então, assim, é isso que eu tenho comentado desde o início desse mandato, tanto no Legislativo quanto no Executivo, que a população é sempre a última a saber, e nem os vereadores, que são da própria base, muitas vezes conseguem explicar alguns movimentos feitos pelo Executivo, né? Então, esse questionamento sempre fica no ar. Agora, que a Prefeitura tem que explicar o porquê que há essa diferença aí no total vai dar R$500.000 nesses 2 meses, tem que se explicar sem dúvida. 7h46, isso mesmo, né? E só reforçar que o espaço, obviamente, está aberto aqui, os microfones da Ótima, para que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, se manifeste a respeito do que foi questionado na Câmara e do que nós estamos trazendo à tona agora como comentário dentro da coluna de hoje. E para quem nos ouve e não sabe, a BBC é a empresa responsável pela administração do pronto-socorro. Foi contratada, né? É sobre este assunto de saúde que nós estamos tratando aqui. Giovani, ainda só para finalizar sobre a BBC, um outro ponto que é bastante preocupante, inclusive, o vereador Roderley Mioto, que é da Comissão de Saúde, também falou nos microfones ontem sobre uma ação que a BBC estaria movendo contra a Prefeitura no Ministério Público. Ele citou mais de 70 páginas que ele já teve acesso lá no Ministério Público, no qual a BBC cobra na casa de 6-7 milhões de reais da Prefeitura. Uma das alegações era de que o contrato deveria ser de 1.750.000 e que ela recebeu nesse período 1.500.000. Então, tá tudo muito nebuloso, né? O prefeito, quando passou para a BBC, se falou muito da economicidade desse contrato, né? A Santa Casa era algo em torno... principais motivos, né? Em questão da Santa Casa, tudo bem que tudo aconteceu envolvendo o caso da Natasha, né? Então foi muito rápido, foi uma decisão rápida. Porém, se falou da economicidade, a Santa Casa recebia mais de 1.600.000, foi para 1.500.000. Então isso tem que ficar explicado, porque agora está correndo em âmbito judicial uma cobrança também da BBC, da empresa aí que administra o pronto-socorro, né? Muito bem. E os pitacos, os comentários, os demais de hoje? Antes de eu falar dos pitacos, só queria citar mais um ponto, porque estava se discutindo o fechamento do túnel do bairro das Campinas, né? Tem se discutido devido isso por conta crimes que aconteceram por lá. E ontem foi entregue lá na Câmara um abaixo-assinado da população do bairro das Campinas, com mais ou menos 400 nomes, que pedem um não fechamento do túnel, né? Então isso é importante, os vereadores falaram inclusive da importância de se ouvir a população, porque de fato, apesar de nós termos esses
casos que ocorreram, né? São casos de segurança pública que geram preocupação, sem sombra de dúvidas, mas é uma via de acesso da população, né? Então a população está preocupada com o fechamento dessa via de acesso e, mais do que fechá-lo, a população está cobrando uma melhoria ali, uma ampliação talvez, uma melhoria da segurança, não sei o que é possível fazer ali, mas o que temos hoje é que a população, mais de 400 assinaturas no abaixo-assinado, pede pelo não fechamento ali do túnel. Com relação aos pitacos, né, que eu já ia entrar nos pitacos, acabei citando esse negócio do túnel, tem um pitaco político, esse dos bastidores da política, que na semana passada o ex-prefeito Vitor de Tolerário, que está agora no Progressistas, né, no antigo PP, Partido Progressista, fez uma reunião com alguns nomes da cidade, né, tem na internet, tem fotos e tudo mais, e ali estava a presença do vereador Ronaldo Pipas, né, possível vê-lo numa das fotos. Então isso é bastante curioso, lembrando que o Ronaldo, apesar de ser do partido do prefeito, então teoricamente da base, ele tem feito uma oposição ao Israel e estava aí nesse encontro. Inclusive agora participou dessa reunião com o Vitor também. Pode ser uma simples participação para ouvir, pode dar sinais de alguma aproximação aí visando o futuro, né? E por fim, eu gostaria só de deixar o pitaco aqui que os vereadores pensem, quando houver um feriado, uma emenda de feriado na segunda-feira, ao remarcarem a sessão para o restante da semana, né, para algum dos outros dias da semana, que priorizem por marcar a sessão no horário comum das 18 horas, das 19 horas, tirando, não permitindo que a sessão aconteça no meio da tarde, às 15 horas. É inviável tanto para quem quer ir à Câmara assistir, né, a população, como para quem assiste eventualmente pela televisão, parar, às vezes está no serviço, não consegue dedicar esse tempo para assistir a sessão de Câmara. Então, é um pedido, na verdade, que a gente faz à Câmara, nessa ideia de acesso, de transparência para a população. Nos comentários que você falou, né, que você escreveu a respeito da sessão, você citou ali o termo sessão secreta, né, porque aconteceu às 15 horas, difícil para quem quer ir, mais difícil para quem quer acompanhar, é o horário que tá todo mundo trabalhando. Foi uma ironia, é óbvio, né, a sessão estava marcada, divulgada, porém, às 15 horas da tarde, não é horário de fazer ali a sessão. A Casa do Povo tem que pensar, né, realmente no melhor horário e a melhor situação. Já basta a Câmara de Taubaté que realiza sessão ordinária no meio da tarde. Com certeza. 7h50. Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura. Você pode acessar também o blog na internet, com atualização de notícias, com comentários, com essa interação aqui semanal e você ficar por dentro aí dos bastidores da política local. Por hoje é só. Semana que vem tem mais ou a qualquer momento com novidades aqui da nossa cidade.